agora nós vamos falar de trechos desse depoimento e eu quero lembrar aqui algumas coisas a vocês. Vamos lá. Cid confirma. Bolsonaro e minuta para prender Alexandre. Vai. Alexandre de Moraes perguntou a Mauro Cid se Bolsonaro havia alterado a minuta golpista. Ele confirmou e disse que o então presidente manteve apenas a prisão do próprio Alexandre. Agora, então, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Humor jurídico, meu querido Belotti, humor jurídico. Gostei. Né? Porque falar, ao resto seria concedido habeas corpus. Quem concede habeas corpus é a justiça, não é? Aí o Alexandre está dizendo, entendi, eu seria preso, né? Porque lembre-se que nessa prisão também estariam, inicialmente, na primeira versão, o Gilmar Mendes e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Aí o Bolsonaro falou, opa, peraí, aqui, não, tira o Gilmar, tira o Pacheco, deixa o Xandão, tá? Deixa o Alexandre. Aí o Alexandre disse, entendi, então concederia habeas corpus aos outros. Vejam, ok, nós já sabíamos disso, isso já estava claro, ele já tinha dito isso está no inquérito da Polícia Federal, isso é parte da delação do Mauro Cid, agora na frente dos outros 7, quer dizer, dos outros 6, o Braga Neto à distância, porque está preso, né? E dos advogados e das defesas, o Mauro Cid diz, não, é isso mesmo, né? Havia a minuta, essa minuta, tudo indica até onde se sabe, apresentada pelo Felipe Martins, que era o assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, né? E, portanto, o presidente da República ali tratando de uma maneira, de um modo, de não cumprir aquilo que a lei determinava, que era a posse do eleito. Entende? Nós vamos ainda passar por aqui, né, pela questão do Batista Júnior, comandante da aeronáutica, que foi quem fez a mais contundente síntese do que estava em curso. O fato é que Jair Bolsonaro vem sempre com essa conversa, e acredito que isso será repetido no seu depoimento, perguntas que o Celso Vilardi fez ao próprio Mauro Cid caminham nesse sentido de que vou tratar, né? Os remédios, como diziam, imaginados, eram remédios extraídos da Constituição. Não há dúvida, Arthur, Lucas, existe estado de sítio na Constituição. Claro, existe estado de defesa. Existe GLO, operações de garantia da lei e da ordem, mas essas coisas são postas em prática quando um governo perde a eleição? Não. Isso não é para quando perde a eleição. Isso é para quando você tem situações
de tumulto, de risco efetivo às instituições, ou generalizado, então ensejaria um estado de sítio, ou localizado, estado de defesa, né? Eventualmente uma operação de garantia da lei e da ordem, que os militares podem ajudar na segurança pública, mas quando perde a eleição, não. E não havia uma situação de conflagração no país. Havia os malucos ocupando áreas adjacentes a quartéis. Mas também isso, nós vamos ver, estava planejado. Calma, nós vamos criar o caos para poder remediar o caos. Isso é antigo. Isso é tática de intervenção, de grupos paramilitares, inclusive. Não é? De atentados terroristas. Você cria o ambiente e depois, então, isso justifica uma intervenção, como se diz em latim, manu militare, né? Você vai ali e intervém, né? Você intervém na situação com força militar, que era o que se queria. Isso no curso, antes da posse do Lula, e se manteve depois da posse do Lula, que resultou no 8 de janeiro. Né? Então está ali. Né? E o Cid confirmou, foram várias as reuniões, não foi só uma reunião, mais de uma. Né? Ora com todos os chefes militares, talvez umas 2 ou 3, ora com o chefe militar aqui isolado, ora com o Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa. Vamos lá. Mauro Cid confirmou que Freire Gomes, então comandante do Exército, temia que Bolsonaro tomasse alguma decisão referente à intervenção militar sem consulta. Ele disse ainda que foram várias as reuniões com os comandantes militares. Na sequência, houve, aqui segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7, a reunião do dia 7 de dezembro. Houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os 3 juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor, depois da reunião que houve com os comandantes e o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor logo após conversou com o general Freire Gomes, então comandante do Exército. Sim, senhor. Praticamente, eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde, 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, que foi um período muito conturbado, né, até pelo problema de saúde do presidente. E o general Freire Gomes, ele estava muito preocupado, né, de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou, de alguma forma, poder intervir. Então, várias vezes ele pedia para ir, quando eu saísse do Alvorada, para ir conversar com ele. Né? Ou se ele tinha alguma informação, ele me ligava, falaram que fulano foi aí. Então, eu saía, e como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele, às vezes 11h30, meia-noite, né? Para conversar com ele sobre o que estava acontecendo nesse período no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada. Então, como a gente vê aí, o Freire Gomes, então comandante do Exército, quer dizer, a situação, e isso mais adiante vai ficar claro, o Brasil, infelizmente, nós chegamos muito mais perto do golpe do que muita gente imaginava, do que muita gente supunha, do que até nós supunhamos. Porque parecia, nós que eu digo, os críticos daquela barafunda, porque isso parecia tão absurdo, não é? Que dizia, não é possível. E eu vou revelar aqui, não vou revelar nomes, mas enfim. Arthur, Lucas, eu guardo fontes militares ainda do tempo que eles gostavam um pouco mais de mim do que hoje. Sim, eu recebia relatos dizendo, olha, pode acontecer sim a intervenção. Eu falava, meu Deus do céu. Sabe que uma vez eu fui a uma festa, tinha lá muita gente que sabe das coisas, e era uma festa, moçada, que era pra turma tomar um uísque, descontrair. Porra, eu saí, eu chamei minha mulher no canto, eu falei, pra onde a gente vai? Entendeu?
para onde a gente foge. O relato que me foi passado de gente que tinha bastante informação da área militar foi o pior possível. Foi o pior possível. Eu dizia, não, mas não é possível. Sim. Mas depois eu dizia, não, sim, nós chegamos muito perto. Tão perto que o comandante do exército não tinha muita certeza do que poderia acontecer. E é claro que o Mauro Cid aqui, não sei se vocês notam, ele se coloca como bombeiro, não é isso? O Freire Gomes não queria intervenção e ele diz, e eu o mantinha informado. E ele dizia, qualquer coisa me diga. Porque o alto comando do exército estava dividido. E vocês vão ver que tem um depoimento, tem um trecho do depoimento dele, do Mauro Cid, que é muito grave. Que demonstra ali que a gente passou por um tris. O Lucas tem 24 anos, é isso, né, Lucas? Isso. Eu tenho 44 já, como você sabe, né? Um a menos que eu. Um pouco mais velho que você, o Arthur, mais uns meses mais novo que o Arthur. Eu, com essa minha experiência, eu diria, alguma chance de que o golpe pudesse dar certo no Brasil, dar certo de ter longa vida, longa duração? Eu acho que não. Mas quem é que vai contar a história que não houve? O único que contava a história do futuro numa obra magistral era o padre Antônio Vieira, com as suas prefigurações. Então, e contar a história do futuro a partir do passado e do futuro que não houve, você no máximo tem conjecturas. É claro que a situação internacional seria muito grave para o Brasil, mas só que muita gente teria morrido, não há dúvida. A reputação do Brasil despencaria, a economia enfim, ia ser um caos. Agora, a verdade é que nós chegamos perto do caos. E isso fica cada vez mais claro, né? Por quê? Se o comandante do Exército pedia informações diárias sobre o estado das coisas, é porque nem ele tinha tanta certeza assim, mas ele contornou as coisas. Embora o Freire Gomes, falando como testemunha, tenha tentado edulcorar um pouco a situação, mas depois percebeu que estava fazendo bobagem e disse a verdade, né? O fato é que ele foi um fator importante para segurar a tigrada. É isso que fica claro na fala do Mauro Cid, né? E tem aquela história, vocês lembram o Aldo Rebelo, né? Sobre botar tropas à disposição. Aí o Aldo Rebelo resolveu fazer uma conversa sobre língua portuguesa, que até resultou numa ameaça de prisão por desrespeito ao tribunal, né? Mas o Cid confirma, né? O Garnier, o Almir Garnier, então comandante da aeronáutica, sim, colocou suas tropas à disposição. À disposição de quê? Vamos lá. Tropas à disposição fica claro para o golpe, Reinaldo. Vamos ouvir. O senhor aqui diz que o general Freire Gomes relatou ao senhor o conteúdo do que conversavam, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo. Qual foi a reação que o general Freire Gomes narrou ao senhor e o senhor narrou à Polícia Federal em relação ao almirante Garnier? Que o general Freire Gomes... Para um pouquinho. Eu falei que ele era da aeronáutica. Não, da aeronáutica é o que não quis dar o golpe, tá? É o da Marinha. Da Marinha. Almir Garnier, da Marinha. O da aeronáutica foi papo firme. Vamos lá.
que ele fala o, sobre o o almirante Garnier? tinha Vai. colocado as tropas, a marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Né? Então, o general Freire Gomes ficou muito chateado de ter transferido a responsabilidade para ele, né? Nesse sentido. O réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha colocado as tropas da Marinha à disposição do então presidente para o quê? Para que se fosse assinado o decreto, né, esse decreto que já estava sendo apresentado, para tomar as iniciativas ou que previa naquele decreto. Ressalto E naquele que o decreto, ele não dizia feito. Era um decreto amplo e genérico, não tinha detalhamento de ordens nem ações. Não tinha detalhamento de ordem nem ações, mas tinha um propósito inequívoco. E o propósito inequívoco era impedir a posse do eleito. Como aí sim, por isso eu estava com o Batista Júnior na cabeça, como comandante da aeronáutica deixou claro. E o nome disso é tentativa de golpe de Estado, é tentativa de abolição do Estado de Direito. Como as pessoas estavam organizadas e estruturadas, havia uma organização criminosa. Como os crimes do 8 de janeiro, fica evidente mais uma vez, estavam ligados ao grupo golpista, portanto, aos outros 2 crimes imputados sobre agressão ao patrimônio. Tá certo? Porque aí fica aquele negócio, e alguns especialistas, como são chamados, né, estão dizendo, isso é mero crime tentado, o crime tentado não é crime. Não, com a devida vênia, não pode, não. Aí eu e o Lucas Belotti decidimos assaltar um banco. Aí a gente marca lá uma conversa, toma umas cerveja, planeja tudo, né? E vai para casa e não faz nada. Tá? Meio de porra quando dormir. Descobre, bom, mas a gente tentou, mas o que a gente fez? A gente planejou, teve alguma consequência o que foi feito? E se a gente estocar um monte de arma, lá no apartamento do Lucas Belotti, para depois assaltar banco? Bom, aí a gente pode ser acusado de, se for arma ilegal, de tráfico de arma, ou sei lá o quê, mas de assaltar banco, não. Não teve? Teve assalto? Não teve. Não, porque o Lucas na hora ficou com medo. O tio Rei, porra louca, velhinho, falou, vai malhar! Falou, não, porra, não fez. Golpe de Estado, quando você é um chefe militar, quando você é ministro da Defesa, quando pessoas saem para espionar ministros. Alexandre está aqui, recua, não, pega, não, agora não. Quando se faz minuta, aí a maquinaria do golpe foi mobilizada. E o que está no Código Penal, artigos 359L e M, pune tentativa de golpe, tentativa de rompimento do Estado de Direito. O crime consumado é a tentativa. Porque se o golpe acontece, não vai ter golpista punindo golpista, não é mesmo? O golpismo vira nova legalidade. A legalidade de uma ditadura. Porque as ditaduras também têm, elas fazem um arcabouço que elas chamam legal. Dentro da... E às vezes as ditaduras não respeitam nem a própria legalidade, é bom deixar claro. Porque a ditadura militar brasileira nunca autorizou por escrito a tortura. Ela só permitia que a tortura acontecesse. Permitia. Então, obviamente, quando se fala de botar tropas à disposição, você está botando tropas à disposição daquilo que se quer fazer, o golpe.
daquilo que se tentou fazer o golpe. A disposição do crime. Qual é a parte difícil de entender? Eu posso me reunir em casa com os meus amigos quanto quiser para dominar o mundo. Aliás, eu já fiz isso algumas vezes, Arthur. Já. Depois do terceiro Glenlivet, o Belotti. É bom. Eu domino tudo. E todo mundo me obedece. Então vai falar assim, fala, ô Reinaldo, mas não dá, aqui não dá o quê? Deixa de ser zagão, vamos fazer. Aí o pessoal vai embora e eu vou escrever um pouquinho. Dormir, escrever textos de 18 mil toques, como eu fiz no sábado. Publiquei no domingo de madrugada. Porque, afinal de contas, eu não domino nada, eu não mando em nada. Eu não tenho tropa. Foi a resposta que eu dei uma vez pro general Ramos. Aliás, aqui na Band, foi super fofo comigo. Quero ir no seu programa, não tenho medo de você. Eu falei, mas por que o senhor teria? Por que teria medo de mim? Olha o que eu tenho, teclado, caneta. Vai ter medo de mim? Quem que tem a tropa? Ele. Eu falei, mas eu não tenho também. Embora ele não tenha participado, parece. Então, queridos, uma coisa é você imaginar que pode... Aliás, é Fernando Pessoa isso, né? Quantas pessoas acordam todos os dias imaginando que podem dominar o mundo? Uma coisa é imaginar que pode dominar o mundo. Outra coisa é ter condições de fazê-lo. Eles tinham condições? Tinham. O Garnier comandava uma tropa. E aí houve até um momento engraçado ali. O momento foi engraçado. Vai lá. Reinaldo, um momento de descontração no julgamento, envolvendo o ex-senador Demóstenes Torres, o advogado, o Garnier, e o ministro Alexandre de Moraes. A pergunta de Vossa Senhoria é se o depoente, o réu, disse que o ex-comandante Almir Garnier fazia parte de algum grupo. Algum grupo. Pode ser até moderado, mas ele hoje afirmou radical. Né? Quando eu dividi os grupos, foi uma maneira de poder sintetizar o raciocínio para tentar explicar e contextualizar o que realmente estava acontecendo naquele momento do alvorado. Então, a divisão dos grupos não foi pelos nomes, e sim pelas situações de que cada grupo apresentava ao presidente. Infelizmente, senhor presidente, por favor. Eu não posso ter o meu momento, o ministro Alexandre de Moraes. Sim ou não? Não é verdade? Pode ter, sim ou não? Sim. Sim. Mas disse que então Feliz? fazia parte de um grupo? Sim. Mais alguma coisa, doutor Demóstenes? Não, agradeço muito a Vossa Excelência. Sim ou não, doutor Demóstenes? Não, Excelência. Demóstenes, que já foi senador, né? Teve lá, depois foi cassado, hoje advogado, atua como advogado, né? Eu me lembro do Demóstenes, tinha muito... O Monsanto, lembra o Monsanto, quando senador? Monsanto adorava falar Demóstenes. Demóstenes, estamos aqui, Demóstenes, grande gênio. Estou falando do verdadeiro gênio, que não era o Demóstenes grego, mas é o Demóstenes, o nosso senador. E aí ele falou, não posso ter sim. Não, eu disse sim, mas tem mais alguma coisa? Não, e ficou ali descontraído. E agora sim, o depoimento que desmonta a coisa toda. O depoimento que desmonta a coisa toda. De quem? Vamos lá. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro confirmou que o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, não aceitou nem debater a hipótese de intervenção golpista. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior ele já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não... De certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava de vez. Isso aí coincide com o depoimento
do próprio Batista Júnior, depoimento do próprio Batista Júnior no inquérito da PF, aquelas mais de 800 páginas, e também na denúncia do brilhante Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Não é? O Batista Júnior disse que o Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, general, um dos 8, o chamou e apresentou aquilo que era a minuta do golpe. E aí ele indagou, segundo ele próprio, né? E não foi contestado. Vamos ver se o Paulo Sérgio Nogueira, no depoimento, ele prestará depoimento também. Isto aqui supõe, aspas, hein? Estou citando aspas. Isso supõe a não assunção do eleito no dia 1º de janeiro, ao que o Paulo Sérgio Nogueira teria dito sim. Aí ele disse, eu me levantei, dei as costas e fui embora. Porque ele deixou claro desde o começo que a intervenção era inaceitável. E aqui vai uma distinção entre um conservador, um militar simpatizante de Bolsonaro, enfim, e um porra louca, que não é palavrão. Porra louca é o doidão. Né? Vamos lá! O cara nem sabia as consequências. Não é? Se vocês forem procurar nos anais da imprensa, do É da Coisa, né? Eu bati muitas vezes no Batista Júnior, viu, Lucas? Uhum. Bati. Viu, Arthur? Sim. Porque ele tinha Twitter. E eu sou contra milico ter Twitter. Milico não, desculpa, militar ter Twitter. Eu acho que ou a pessoa comanda armas, Lucas, que são do Brasil, de todos os brasileiros, ou vai para o Twitter. Mas você tem Twitter. Se vocês olharem lá, eu praticamente só ponho links, né, ultimamente. Me dá um pouco de... Mas, de qualquer modo, eu não tenho. Quais são as minhas armas, além do meu teclado e da minha caneta? Miguelinho. Nenhuma. O Miguelinho. O grande Miguelinho. Que, aliás, às vezes é uma arma mesmo, né? Tá! Te ataca. Eu não tenho arma. Agora, quem tem arma, quem pode ameaçar o processo político... E nós vimos ali que congresso e votação importante, teve um desfile daqueles tanques da Marinha, por exemplo, né? Aquela coisa, tudo soltando fumaça preta. Né? Mas, de qualquer modo, tinha. Né? Havia ali, efetivamente, né, o risco. Tá certo? Então, não há como, né? E agora, o Batista Júnior disse, não, eu não vou, eu não topo, não quero. E disse que o Freire Gomes ameaçou, inclusive, o Bolsonaro de prisão. Ameaçou, alertou para a possibilidade.